Olá, crianças, boa tarde, tudo bom? Descansaram bastante? Espero que vocês tenham descansado, né? Dado uma paradinha, colocado as coisas em ordem e vamos começar, né? Que a vida não pode parar, o estudo não pode parar, tá bom? Então, vamos começar nossa aula de língua portuguesa hoje. Aliás, hoje não, essa semana. A nossa língua de portuguesa, nós vamos trabalhar com nosso livro didático, o livro de português, tá? Então, vocês primeiro vão fazer a anotação no caderninho de vocês, que eu vou deixar aqui. Vou dar um tempinho para que vocês escrevam no caderno, colocar a anotação. Língua portuguesa, livro didático, unidade 4. O tema da unidade 4 é Eu Quero Ser. Essa unidade estão nas páginas 82 a 89. Dentro desse tema Eu Quero Ser, nós vamos ver um gênero textual, que nesse caso o gênero será diário de campo. Você já sabe o que é um diário, né? São relatos pessoais de fatos que acontecem no nosso dia a dia. Então, é o diário pessoal, que até uma turminha aí andou fazendo os diários que ficou muito bacana, né? Então, nessa unidade, nós vamos trabalhar com diário de campo. Aí vocês vão ver o que se trata diário de campo. O que tem a ver com o título Eu Quero Ser? Então, vamos observar bem a gravura que inicia o nosso tema, a nossa unidade. Olha lá, eu quero ser. Essa unidade aí, fiquei de ponta cabeça, mas vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. O que a gente pode ver nessa unidade, nessa gravura aí? Para vocês só dar uma refletida. O que será que está acontecendo nessa cena aí? Tá falando do quê? O que será que esse senhorzinho aí está fazendo? Qual será a profissão dele? Esse quero ser tem a ver com profissão, né? Eu quero ser. Vocês já pararam para pensar o que vocês querem ser quando crescer? Então, para a gente parar e pensar um pouquinho nas profissões, né? E o texto que nós vamos ler agora vai estar falando de uma profissão bem interessante. Vamos ver. Olha lá, diário de um paleontólogo. Então vamos ver. O que é diário de campo? Vamos ver lá a definição lá em cima. Você vai ler um trecho de um diário de campo. Observe como o autor fez o registro do que aconteceu em seu trabalho. Então quer dizer que diário de campo não deve ser igual diário pessoal. Tem a ver com profissão. Então vamos lá. Diário de um paleontólogo. O que a gente pode observar nessa página aqui, 84? A gente vê uma figura de um cara ali sentado numa rocha, né? Bem aqui, ó, vou lá pertinho dele, ó. Bem aqui. E eu posso observar o seguinte, que esse diário desse paleontólogo, eu não vou falar o que é agora, porque depois vocês vão ter que descobrir. Vocês viram que ele começou esse diário na data de 1º de abril de 2009. E ele já começa assim. Apesar da data, é tudo verdade. Parei meu carro às margens da estrada que liga Marília a Júlio Mesquita. A região é conhecida por abrigar rochas do período
Cretáceo, ou seja, que datam 6 milhões a 70 milhões de anos atrás. E assim vai, não vou ficar lendo tudo não, eu quero que vocês leiam. Tá, ele faz esse relato no dia 1º de abril e já começa a falar, é verdade. Por que será que ele fez isso? Nós vamos descobrir. Aí depois a seguir ele coloca no dia seguinte, ele coloca 2 de abril, faz mais alguns relatos do que está acontecendo com ele diante dessa busca, dessa pesquisa. Aí depois vai, aí com subsequente, 3, 4, 5, 6, aí já pulam lá. Algumas semanas depois, ele vai continuar, dar continuidade. Então, vocês percebam que esse diário de campo é um relato diário. O que é diário? Ou seja, todos os dias, né? É lógico que o livro aqui, o texto não vai colocar todos os dias, porque senão haja livro, né? Haja páginas pra gente ler. Então, ele faz um resumo. Depois ele vem aqui, já acabou o mês de abril, depois já vem pro mês de maio. Olha lá, já começa maio. Em maio ele já faz um outro relato. Comecei a remover o capim, os pedaços de rocha que escondiam, e assim vai, sucessivamente. Beleza. Na página 85, vamos ver lá. Ele continua. 1º de maio, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Acabou o mês de maio, já chegou em junho. Aqui. E o diário continua. E ele vai fazendo, conforme ele vai passando os dias, ele vai fazendo descobertas, ele vai fazendo anotação no diário dele. Nossa, depois já chegou esse diário 2 anos depois. Olha quanta coisa que esse cara não deve ter relatado, quantas descobertas ele não deve ter feito e achado bacana fazer esse registro diariamente, né? Então, vocês vão ler o texto na íntegra, né? Para poder vocês entenderem o que faz um paleontólogo. Lá na página 86. Opa! Até o fim. Então, aqui ele termina o diário dele, os relatos dele, né? Falando de todas as descobertas que ele fez. Então, vocês leiam esse texto bonitinho, passo a passo, para vocês entenderem o que faz um paleontólogo, certo? Aqui nós temos algumas palavrinhas, né? Embaixo, vocês vão fazer tantas palavras. Escreva as palavras que você não conhece. Põe lá no caderninho. Quais as palavrinhas que você... Conforme vocês vão lendo, eu vou dar uma dica. Conforme vocês forem lendo, leiam com marca-texto, alguma coisa assim, um lápis. E as palavrinhas que vocês não conhecem, vocês não sabem o significado, faz um risquinho, dá uma sublinhada, destaca essas palavras para que vocês possam responder as questões logo a seguir que termina o texto, né? Porque tá lá embaixo. Escreva as palavras que você não conhece. Então, se você já anotou, fica fácil. Você já vai fazer ali a listinha das palavras que você não conhece. Depois, quais dessa palavra que você entendeu pelo contexto? Dessas palavrinhas que vocês grifaram, e dentro do texto, dentro do que está sendo falado, deu para entender mais ou menos o que significava. Então, faz essa anotação. Depois, quais palavras que você teve curiosidade de conhecer, né? Fala, palavra diferente. Eu, por exemplo, paleontólogo. Se eu não soubesse, eu teria curiosidade de saber. Que é isso? Né? Palavrão assim esquisito, mas eu sei o que é. Mas se eu não soubesse, eu queria saber. Eu tenho curiosidade de saber sobre o que é isso que eu tô lendo, né? Depois, quais dessas palavras você pode começar a usar a partir de agora? Olha só que chique. Então, vocês veem as palavrinhas ali diferentes que vocês não sabiam, que vocês agora vão passar a saber.
E assim, quando essas palavras que você acha chique, você vai começar a usar, né? Então, façam essa listinha aí no caderno. A seguir, vocês vão começar a fazer os exercícios da página 87. Tá lá. Para compreender o texto. Ah, você viu que eu risquei tudo, porque meu livro, ele é o livro do professor, tem as respostas, né? Então, eu risquei, tá? Só para vocês fazerem sozinho, depois, mais tarde, a gente passa a correção. Aí vocês vão ver se vocês acertaram. Então, um pouco de conversa. Converse com o colega. Como vocês não têm colega em casa, né? Converse com a mãe, converse com o irmão, converse com o irmãozinho, pergunta lá pro cachorrinho. Troca uma ideia com os bichinhos também, tadinho. Então, vamos lá. Quem escreve o diário? Qual é a profissão dele? O que o autor quis dizer nesta frase? Apesar da data, é tudo verdade. Olha lá que eu comecei com isso, hein? O que ele quis dizer, apesar da data? Que dia que ele começou? Uma dica, hein? Que dia que ele começou o diário? É uma data importante, que a gente gosta de brincar com ela. Questão C. O autor do diário fala de acontecimentos pessoais, íntimos ou profissionais? Olha lá, quando eu comecei a falar da definição de diário de campo. Diário de campo, eu falo da minha vida pessoal, dos meus dramas, ou eu falo da minha profissão? O autor, ele fez o que nesse diário que ele escreveu, que vocês acabaram de ler? Então, pensa um pouquinho. Depois, quanto tempo passou entre a primeira e a última data data que aparece no diário? Então, vocês vão ver que dia que começou e quando terminou, certo? Responda no caderno, tá? Depois, compreensão. Fique sabendo. Olha lá as definições. Vou ler para vocês. Diário é o registro que uma pessoa faz de acontecimentos do seu dia a dia. Nele podem ser relatados acontecimentos pessoais íntimos, diário pessoal. Acontecimentos profissionais, diário de campo. Muitos profissionais utilizam o diário para anotar observações, pesquisas, descobertas sobre o trabalho que está sendo realizado em sua área de atuação. Olha que legal, viu a diferença do diário pessoal e diário de campo? Então, diário pessoal é aquilo que eu relato sobre a minha vida pessoal, meu dia a dia, o que eu gosto, o que eu não gosto, que vocês fizeram. E o diário de campo faz o relato da minha profissão, do meu trabalho, do meu dia a dia. Eu tenho meu diário de campo. Então, tudo que eu dou para vocês, eu relato num diário, eu coloco lá, quais as atividades que eu estou dando, quais as aulas. Então, esse é meu diário de campo, então, é o meu diário profissional. Ficou claro? Beleza. Então, vamos lá, questão 2. O diário de um paleontólogo é um diário de campo ou um diário pessoal? Tá fácil, vai. Depois, que elementos comprovam isso? Então, vocês vão buscar lá no texto uma frase, alguma coisa que comprova o tipo de diário que é esse texto. Depois, segundo William Nava, o que um paleontólogo faz? Então. Aí agora vocês vão descobrir o que é essa palavrinha paleontólogo. Então, se precisar, pega um dicionário, tá? Mas no texto tá bem claro, ele deixa bem claro no texto qual é a profissão dele, o que faz um paleontólogo. Tá? Questão 4. Na sua opinião, por que esse diário foi publicado em uma revista destinada às crianças? Por quê? Então, vocês... É uma resposta
pessoal. Então, vocês vão pensar um pouquinho e falar, por quê? Para ensinar o quê para as crianças? Por que não poderia aparecer no Jornal Nacional? Não, foi publicado numa revista para criança. Então, por que vocês acham isso? Então, dê a sua resposta pessoal, certo? Próxima questão, lá na página 88. Ai, professora, quanta lição, não é nada. Ficaram uma semana sem fazer nada. Agora, ó, tem coisa para fazer. Então, aqui, na página questão 5, tá lá. Os registros no diário são feitos em ordem cronológica. O que é cronológica? Uma sequência. Então, não começou no dia 1, depois ele vai falar dia 2, dia 3, dia 4. Então, isso é uma ordem cronológica, uma sequência de tempo, tá? Então, vocês vão preencher este quadro aqui de acordo com a cronologia do texto. Olha como eu falei chique agora. Cronologia do texto. Então, tá lá, começou dia 1º de abril. Descoberta de uma grande, o quê? Tô enxergando direito. De uma grande vértebra de dinossauro. Ai, desculpa que eu tô sem óculos, que eu não queria pôr óculos aqui pra não ficar feio. Então, dia 1º o acontecimento importante foi esse. Então, ali no dia 2, descoberta de outros fósseis, pedaços de costelas, vértebras e outros ossos. Dia 2 foi isso importante. Depois tá lá, algumas semanas depois. Então, vocês vão ver lá no texto o que ele descobriu naquele trecho que tá lá em algumas semanas depois. Depois, em maio, tá lá, o fato já está escrito aqui no quadro. Então, vocês vão ver quando que aconteceu. Depois, em junho, quais foram os fatos que aconteceram. Aí depois, assim, a equipe está ainda maior. Agora há também 3 cinegrafistas para fazer um documentário. Então, quando foi que isso aconteceu? Então, vocês vão colocar a data aqui. Então, deste lado são as datas e deste lado os acontecimentos, certo? A questão 5. Releia os motivos que levaram o paleontólogo William Nava a convidar outros profissionais para que o trabalho continuasse. Então, tem aqui a numeração 1, 2, 3. Então, vocês vão relacionar, vão numerar de acordo com o que se refere cada trecho aqui embaixo, ó. Certo? Vocês vão enumerar. Ah, eu não tampei, já tá enumerado. Ai, que chato, mas não olha. Faz sem olhar. E depois na 89. Na 89 tem várias, assim, questões que podem ser pessoais, né? Mas, enfim, vamos lá. Fique sabendo. No diário de campo, pode-se colocar fotos e fazer desenhos como forma de registro e observação da descoberta. Olha que bacana. Então, observe novamente as fotos do diário de campo, o que elas revelam sobre o trabalho da escavação. Então, vocês vão ver o que revelam as fotos. Vai lá, volta lá no texto e veja, dá uma olhadinha nas fotos. Mas conforme vocês estão lendo, vocês já estão observando as fotos, né? Vamos ficar espertos, né? Depois a questão 8, de olho na linguagem. O autor do diário de campo relata suas descobertas, mas também expressa suas emoções. Releia o trecho a seguir. Então, vocês vão ler e já tá até assim grifadinho aqui, tá? Aí já tá ali. Sublinhe o trecho em que o autor expressa uma emoção. Aí vocês vão ver lá o que nesse trechinho aqui, qual é a emoção? É uma expressão pessoal dele, uma impressão pessoal dele daquilo que ele está escrevendo. Então, depois na questão B, escreva o tipo de emoção que ele sentiu. Se ele ficou uma emoção de tristeza, de entusiasmo, de raiva. Então, isso são emoções. Então, vocês vão ver qual que é a emoção que aparece aqui nesse trecho.
Questão 9. O texto do diário foi escrito na primeira pessoa, ó, primeira pessoa. Ele tá falando eu. Então, assim, o autor ele está escrevendo em primeira pessoa, relatando coisas que ele mesmo fez, certo? Segunda pessoa, tu ou terceira pessoa, ele. Que é a pessoa do discurso. Por que você acha que o autor escreveu dessa forma? Qual das 3 formas que vocês acham que ele escreveu? Então, vocês colocam aqui, tá? Se ele tá contando a história dele, ou de outra, ou de uma terceira pessoa. Ai, tá fácil. Por ser um diário de campo, o autor utilizou alguns termos técnicos, isto é, palavras próprias da profissão de paleontólogo. Então, vocês vão ver aqui quais as palavrinhas que ele usou. Cada profissão tem, assim, as suas palavras-chave. Por exemplo, quando eu falo livro didático, essa palavra, o didático, é uma palavra ligada à minha profissão, né? Por exemplo, o médico, ele vai dar um diagnóstico. Essa palavra diagnóstico é bem usada também na medicina. E assim vai, cada profissão tem suas palavrinhas-chave que definem aqui. Vocês vão ver quais as palavrinhas que tá ligada à profissão de paleontólogo. E a última questão, releia o parágrafo do texto. Já tá até sublinhada lá, né? Vocês vão ler. Por que a palavra rochas está entre aspas? Por que ele escreveu rochas entre aspas? Né? Depois sublinho o trecho em que comprova a sua resposta. Já tá até mostrando ali, né? Então, vocês vão ver bonitinho, vocês vão fazer, tá? Vocês têm um dia para fazer, para ler. E depois, quando for à tarde ou no outro dia, a gente coloca as respostas. E vocês vão ver se vocês estão craque na leitura, se estão compreendendo as leituras, interpretando, tá bom? Então, ó, até mais tarde. Boa sorte, façam com bastante atenção, porque lembre-se, aluno de 5º ano tem que saber ler, interpretar, entender, certo? Então, procurem ler, interpretar, fazer sozinho, para ver se vocês estão craque na leitura e no entendimento da leitura, certo? Então, tá. Beijo.